Realmente as coisas que eu sonhei em talvez viver a vida inteira, muitas delas eu vivi todas esse ano, assim. Porque mais do que perceber que de fato eu tinha espaço para conquistar mais, a diferença da atenção do público também me pegou muito, assim. Porque a primeira vez que eu vim tocar, eu fiz 4 shows em Portugal no meu primeiro ano, se eu não me engano, acho que foi 2021, que eu fiz a primeira turnê fora do Brasil, e fiquei só em Portugal, fiz Coimbra, Ovar, Lisboa e Porto. E no primeiro show, ingressos esgotados, 400 pessoas no Moco, em Porto. E foi muito chocante isso pra mim, porque eu achei que iam ter algumas pessoas, mas não que tivessem tantas, que ingressos esgotados, todo mundo cantando as músicas, assim, deu pra ver que em todos os shows a maior parte do público realmente me conhecia, e aquilo me surpreendeu muito, por ver a receptividade do público daqui, porque eu achei que iam ter só brasileiros e não, tinham brasileiros, angolanos, cabo-verdianos e portugueses em todos os shows. Então foi muito, muito bacana descobrir que, para além da possibilidade de conquistar novos públicos, eu realmente percebi que eles estavam querendo conhecer o meu trabalho, assim como querem conhecer vários outros, enfim. Foi realmente uma injeção de ânimo, assim, vir pra cá tocar. A diferença que eu senti de cara foi que o público brasileiro, que acho que todo mundo conhece, canta muito, grita muito durante o show, é muito animado, pula, enfim. E o público português eu percebi que é muito atencioso, presta atenção, gosta, inclusive, eu me lembro nesse show de Porto foi muito engraçado, que tinha uma brasileira e uma portuguesa lado a lado, e a brasileira começou a cantar muito alto as músicas, e a portuguesa virou pra ela e falou: eu quero ouvir o artista, fica quieta e tal, não sei o que. Isso pra mim foi muito bacana, e eu realmente percebi que o público português é muito atento, mas que ouve calado e no final da música bate palma. Se você pede pra cantar, eles cantam, obviamente, mas eu senti que eles são muito atenciosos, assim, gostam de prestar atenção no show. Essa foi a maior diferença que eu percebi de um público pro outro, assim. Eu ainda tô entendendo o que isso significa, porque eu realmente não esperava. Se quer ganhar imagina 3. Inclusive descobri depois que fazia 20 anos que um artista brasileiro não ganhava 3 Grammys na mesma noite. Não é realmente comum que isso aconteça. Fiquei muito feliz de ser com esse disco, porque foi um disco feito com muito carinho, com muito estudo. Há muitas mãos, muitas pessoas maravilhosas me ajudaram a construir esse trabalho, os produtores, enfim. Então eu fiquei muito feliz com o que aconteceu e ainda estou entendendo a reverberação disso, assim, os shows que têm aparecido, os convites que têm aparecido, muita coisa já mudou nesse pouco tempo do Grammy pra cá, assim. Mas eu sinceramente não entendi completamente tudo o que aconteceu, não deu tempo de absorver. Eu disse no Grammy, já disse algumas vezes em algumas entrevistas, no Brasil eu não sou um artista de mainstream ainda, eu não sou muito conhecido por todas as pessoas. Eu tenho meu público sim, faço shows pelo país inteiro, mas não sou muito conhecido por todo mundo. Então foi muito especial ganhar esse prêmio, essa quantidade de prêmios, sem ser um dos maiores artistas do país até naquele momento, porque realmente me mostrou aquilo que a gente estava conversando, de que é possível, sabe? De que só acreditando na música, só fazendo a música com muito carinho, com muita vontade, a gente consegue alcançar lugares grandes. Então me deu essa felicidade de ter esse reconhecimento do mercado musical, enfim, e me deu muito mais vontade de continuar fazendo música, mais pela música mesmo, independente do reconhecimento que isso vai vir, porque já ficou provado para mim que fazer música de maneira séria e ao mesmo tempo com muito carinho e amando muito, funciona, assim. O The Voice acho que foi um pouco mais próximo da minha realidade, mesmo sendo naquela época muito distante de qualquer coisa, porque eu tinha 2 anos de carreira naquela época, as coisas não estavam indo bem, assim. E foi muito bacana ser convidado para fazer o The Voice, porque por ser na Rede Globo, por ser um programa gigante e tal, me deu a certeza de que alguma coisa de certo eu estava fazendo, né? E me mudou muito enquanto artista, porque eu fui muito com a ideia não de ganhar o programa, mas de aprender com os outros profissionais todos. Tem uma banda no The Voice, tem produtores no The Voice, além dos 4 jurados e tal. Então eu fui muito com a ideia de aprender como viver de música, como pagar minhas contas fazendo música, assim. Foi quase como um 4º Grammy, assim, porque para além do reconhecimento da academia, foi muito bacana ver se expandindo mais países, indo para mais lugares, assim. Eu nem sabia que eu estava na lista, eu descobri porque tinham 2 amigos meus na festa, né, o Roger Cipó e a Mayra Andrade, e aí eles me contaram, né, o Roger comentou comigo, depois encontrei a Mayra aqui, falei, enfim, foi realmente muito bacana, muito bonito saber que eu estava na lista. Me convidaram para o evento, mas eu não pude vir, enfim. Fiquei muito feliz, é realmente muito, muito especial, ainda mais o trabalho da Bantuman que eu conheço há tanto tempo, foi bem especial mesmo.
Tem 3 discos que foram muito importantes para eu fazer o meu disco e que mexeram muito com o meu jeito de fazer música, né? O Manga, da Mayra e a obra dela toda, o Amarelo, do Emicida, e o Geography, do Tom Misch, que é britânico, enfim. Mas especialmente Mayra e Emicida foram muito importantes, e eu tenho certeza que continuarão sendo, porque foram 2 artistas que, além de serem muito referência, foram 2 artistas dos quais eu me aproximei esse ano. Assim, a Mayra me convidou para cantar com ela no Brasil. Estou muito chateado que eu não vou conseguir ver o show dela hoje aqui em Lisboa, né? Mas nos encontramos agora, enfim. E com o Emicida a mesma coisa, assim, ele é um cara que sempre foi muito carinhoso comigo, que sempre admirou meu trabalho, mandou mensagens, me incentivou muito a continuar fazendo o que eu estou fazendo. É um cara que eu admiro muito no palco e fora dele, assim. Ver o Emicida falar é bom, sabe? Eu gosto de ver as coisas que ele tem a dizer, o jeito que ele se mexe para mexer o mundo, para mudar com o mundo à volta dele. Eu lembro do quando eu falei isso agora há pouco, num outro papo, desde que eu conheci a Mayra Andrade, assim, ela, inclusive, o disco que ganhou todos esses Grammys não seria da forma que foi sem o trabalho dela. Ela realmente mexeu muito com o meu jeito de fazer música, aprendi e explorei muita coisa graças a ela. Por causa dela, comecei a pesquisar mais, encontrei Cesária Évora, Sara Tavares, fui mais além e encontrei Keziah Jones, Loku Akanza, enfim, muitos artistas que mexeram com o meu jeito de fazer música a partir de conhecer o trabalho da Mayra. Sem o álbum Manga dela, esse disco não seria o que é, assim, realmente estudei muito o disco dela para fazer o meu. E é muito bacana descobrir que na prática esse trabalho chega cada vez mais a mais países africanos, a outros países que falam português. Eu já botei na minha cabeça que eu vou dar um jeito de ir para Cabo Verde ano que vem, não sei quando, mas eu vou dar um jeito de ir para conhecer mesmo. E quero ir para mais países da África, quero conhecer, assim, minhas origens, né, da onde vim, de certa forma. Enfim. Quero muito conhecer, entender mais sobre a cultura, saber que outros discos eu não vou fazer por causa dessa conexão. Assim. Eu ainda não fiz esse teste. Tenho vontade sim de saber, porque eu acho que é legal, assim, no caso da colonização, né, nos foi tirado esse direito, assim. Eu me lembro de quando eu era pequeno, tinha, sei lá, uns 12 anos, um amigo meu pegar o sobrenome dele, pesquisar e descobrir os parentes todos, de onde vieram, quem foi, e a gente no Brasil não tem essa possibilidade por causa de tudo que aconteceu com a gente. Então eu acho que é bacana, assim, saber de onde vim, acho que vai ser bonito, depois conhecer esse lugar sabendo disso. Eu acho que vai ser legal, assim. Cara, tenho até vontade de saber como é ser um negro aqui, inclusive. Mas é muito complicado, é muito louco. Ao mesmo tempo que eu me sinto muito brasileiro, ao mesmo tempo que eu me sinto em casa, eu me sinto como, sabe, como se você não fosse um filho muito querido, sabe, pela terra. Você ama aquele lugar, mas em muitos espaços ele não te recebe tão bem, sabe? É muito louco lidar com essa dualidade. O Brasil é um país muito racista. A gente luta muito contra isso, tem muita coisa já mudando, melhoramos muito como sociedade e questionamos cada vez mais, tem mais vozes sendo ouvidas, mas tem muito a se fazer ainda. Porém sinto que é isso, que a gente tem cada vez mais força para mudar a realidade do Brasil e de qualquer outro país, assim, para que a gente, como pessoas negras, para que a gente se sinta melhor no mundo como um todo. Ouro Marrom, que é a música que ganhou, inclusive, no Grammy, fala exatamente sobre isso, assim. Foi a primeira música em que eu toquei, de fato, esse assunto, que eu compus falando sobre esse assunto. E, para mim, é muito importante que a gente fale sobre isso, porque eu acho que a arte, a música especificamente, tem um poder muito bonito de chegar meio desapercebido no ouvido das pessoas, para depois elas entenderem sobre o que você está falando, sabe? E gerar reflexão, enfim, eu acho que é um jeito um pouco mais... Eu não sei se carinhoso é a palavra, mas é um jeito um pouco mais fácil, talvez, de se falar sobre coisas muito importantes e de levar certas discussões para as pessoas, assim. Então, acho que, se eu não me engano, foi Nina Simone que disse isso, que um artista precisa refletir o seu tempo. E eu realmente acredito nisso, assim. Acho que a gente precisa falar sobre as coisas necessárias de serem ditas para que a gente mude a realidade à nossa volta. Eu diria que é possível, assim, que é difícil, que vai ser complicado, que você vai querer desistir muitas vezes porque eu de fato quis, mas vale a pena acreditar, assim. Hoje eu diria que vale a pena acreditar. Eu me sinto realizado porque eu sempre gostei muito de sonhar com o pé no chão, assim. O que eu queria era pagar minhas contas fazendo o que eu amo. E isso é possível, eu já sei que é possível. Então o que eu quero agora é continuar fazendo isso, continuar fazendo música, ajudar meus pais, ter uma vida um pouco mais tranquila, e seguir fazendo o que eu amo, se possível ajudar outros amigos também, e é isso.